Olá, caríssimo estudante, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de História. Eu sou o professor Helder Carneiro e a nossa aula agora é sobre civilização egípcia antiga, um tema extremamente cobrado em muitos vestibulares no país. Bem, antes de iniciar a nossa aula, evidentemente gostaria de pedir a você que se inscreva no canal e, é claro, não deixe de curtir esse vídeo. Isso é muito importante para que o nosso conteúdo aqui ganhe relevância dentro do YouTube. Combinado então? Bem, solta a vinheta. Muito bem, pessoal, estamos então aqui já na nossa sala de aula e vamos falar dessa civilização extraordinária, civilização egípcia antiga. E quero deixar claro, essa videoaula não vai esgotar o assunto, viu, pessoal? É importante deixar claro que essa videoaula ela se propõe a fazer uma revisão, tocar naqueles pontos mais importantes, aquilo que você não pode esquecer sobre civilização egípcia antiga, combinado? Bom, vamos iniciar, é claro, com aquelas noções mais gerais, tá certo? Ou seja, o que é que nós temos que saber de início sobre a civilização egípcia antiga. Primeiro, essa civilização, ela se desenvolveu justamente aqui nessa área conhecida como Crescente Fértil. E ela acabou formando o que chamamos de Império Teocrático de Regádio. Que é isso, Helder? Olha, o Império Teocrático de Regádio é um império que acabou ali se desenvolvendo próximo a um grande rio e evidentemente que ele, para utilizar as águas desse rio, fez uma série de construções hidráulicas, obras hidráulicas para melhor aproveitar as águas do rio. Bem, evidentemente que isso caracteriza um império de regádio. Mas o que seria um império teocrático? Império teocrático é aquele em que política e religião estão intimamente ligados. Você sabe muito bem que os imperadores egípcios, chamados de faraós, eles não eram simples governantes, mas eram considerados deuses vivos na terra. Então aí nós temos uma relação bem íntima entre política e religião. Combinados? Olha só, sobre a civilização egípcia antiga, é importante que você saiba que ela possui um modo de produção conhecido como modo de produção asiático. E evidentemente que o modo de produção asiático ele possui duas características muito importantes. Primeira característica, o estado, de quem produz esse modo de produção, ele sempre se apropria do excedente produzido. Ou seja, é feita a produção agrícola, retira-se a parte que o povo de fato vai usar para a sua alimentação e o que sobra pertence ao Estado. Por isso que o Estado é rico, por isso que o Estado é extremamente poderoso. Então, no modo de produção asiático, você tem essa característica. E a segunda característica é que quem trabalha em regime de servidão coletiva é o próprio povo. Ou seja, você vai perceber que quando o povo ele não está trabalhando na agricultura, ele é deslocado para a construção de obras públicas, seja ela templos, palácios ou até mesmo pirâmides. Então, a civilização egípcia antiga, ela possui esse modo de produção conhecido como modo de produção asiático, ok? Bem, é importante deixar claro que foi justamente esse povo quem construiu, as principais obras públicas que foram erguidas pelos egípcios antigos. As próprias pirâmides que por muito tempo acreditávamos que foram os escravos, aqueles que foram os maiores responsáveis pela construção destas obras, hoje sabemos que eles participaram, mas eles não foram os maiores responsáveis. Os maiores responsáveis pela construção das pirâmides foi o próprio povo egípcio, que trabalhou em regime de servidão coletiva. E assim, pessoal, da mesma forma que na civilização egípcia, várias outras civilizações também possuíram modo de produção asiático. Combinados?
Bem, sobre a localização geográfica não poderia ser outra. Já disse a vocês que o Egito antigo, ele de certa forma acabou ali se desenvolvendo ali naquela área conhecida como Crescente Fértil, mas evidentemente que geograficamente estamos falando do Nordeste da África. É importante deixar claro aqui que a geografia do Egito foi muito, mas muito importante para que essa civilização ela pudesse se desenvolver da forma que se desenvolveu. Se nós olharmos aqui no mapa, nós vamos perceber que o Egito ele está cercado por barreiras naturais. E essas barreiras naturais, elas dificultaram as invasões de outros povos por muito e muito tempo. E isso foi importante, isso foi bom para o povo egípcio, porque permitiu que ele se desenvolvesse culturalmente sem as invasões logo no início de outros povos. Se nós observarmos, ao norte nós temos ali o Mar Mediterrâneo, ao leste nós temos o Mar Vermelho e a oeste e, é claro, ao sul nós vamos ter o famoso deserto do Saara, ou seja, barreiras naturais que foram importantíssimas para a civilização egípcia. Vamos agora falar sobre o Nilo. Ele é um dos grandes protagonistas dessa história. Aliás, se não fosse o rio Nilo, não haveria ali uma civilização egípcia. É muito importante destacar que esse rio, ele é a fonte da vida dessa civilização. O rio Nilo, ele de certa forma corta praticamente todo o território do Egito, ali de sul até o norte. É um rio grandioso, pessoal. Vocês sabem que o rio Nilo é o segundo maior rio em extensão do mundo. Eu digo do mundo. Ele é tão grande que ele é possível de ser visto ali de fora do planeta Terra, tá certo? Bem, o rio Nilo ele é um rio extraordinário, a fonte da vida. Era justamente aproveitando as águas desse rio que os egípcios antigos eles praticavam sua principal atividade econômica, a agricultura. As águas do rio Nilo, elas simplesmente nas épocas de cheias essas que eram cheias totalmente irregulares, elas chegavam a subir, pessoal, até 10 metros, olha só, acima do seu nível. É importante salientar que quando ela transbordava o seu leito, ela levava aí uma espécie de lama negra. Essa lama negra, ela de certa forma tinha ali um humus fertilizante. E esse era o segredo do sucesso aí do Rio Nilo, das inundações do Rio Nilo. Inclusive essa lama negra era chamada ali pelos egípcios antigos de Kenet. E eles sabiam que quando as águas retornassem ao seu leito original, ali onde aquela lama foi espalhada era o local propício para as plantações. E assim as plantações ocorriam. Então, o rio Nilo é, sem sombra de dúvidas, a fonte da vida da civilização egípcia. Temos aí a frase de um historiador grego antigo que todos vocês já devem ter lido ou ouvido falar em sala de aula. O Egito é uma dádiva do rio Nilo. Ou seja, o Egito ele é um presente do Nilo. Só houve vida ali naquela área devido ao rio Nilo. Então o rio Nilo, sem sombra de dúvidas, é uma parte importante da história da civilização egípcia antiga. Tranquilo? Bem, mas como é que nós vamos aqui proceder com a nossa revisão? Bom, vamos dividir a civilização egípcia antiga em duas grandes partes, ok? Vamos chamar a primeira parte de período pré-dinástico e a segunda parte de período dinástico. Helder, qual é a diferença? A diferença, pessoal, é que no período pré-dinástico, essa parte da história é a história anterior aos faraós. E o período dinástico, é claro, é a parte dos faraós, a parte onde nós temos aí a história dos faraós, as dinastias faraônicas. Tranquilo? Sobre o período pré-dinástico, é importante salientar que ele começa quando ali os primeiros seres humanos foram chegando próximos ao rio Nilo,
foram se aglomerando, foram formando ali, né, suas aldeias próximas ao rio para melhor aproveitar as águas desse rio. Ou seja, estamos falando ainda num período que pode ser conhecido como período ainda pré-histórico, né, naquela divisão tradicional, positivista, ou seja, ali no período neolítico, porque essa história do período pré-dinástico, ela começa justamente com a formação das primeiras aldeias ali no entorno do rio Nilo. Tranquilo? Um detalhe importante é que, com o aumento da população, se tornou essencial construir obras que fossem maiores. E uma simples aldeia não tinha como fazer esse tipo de obra. Então, o que aconteceu? Essas aldeias foram forçadas para construir obras maiores a se unir. E a união das aldeias deu origem aos famosos nomos, esses conjuntos de aldeias. E aí sim, com mais gente, essas obras hidráulicas foram construídas ainda maiores. Mas a população continuou aumentando, pessoal, aumentando, e foi necessário construir obras ainda maiores. Quando os nomos se uniram para tais obras, tivemos a formação de dois reinos famosos no Egito Antigo. O reino do Baixo Egito, que ficava ao norte, e o reino do Alto Egito, que ficava ao sul. Um detalhe importantíssimo aqui é que quando esses reinos se uniram, tivemos a formação do Império. E quem foi o grande responsável por isso? Justamente ele, Menes, que era rei do Alto Egito. Ele invadiu o Baixo Egito e unificou os dois reinos, o que dá origem ao Império Egípcio. E é claro, o Menes, ele foi o primeiro faraó do Egito. Como nós dissemos, o faraó, ele não é um simples governante, ele é mais do que isso, ele é considerado um Deus vivo na terra. Ele tem ali um corpo de sacerdotes que cultuam, que veneram a sua própria pessoa. O faraó era este ser praticamente quase que intocável, e que os sacerdotes, através do culto que era criado para este governante, acabavam sacralizando ali diante do povo egípcio essa figura. O faraó, quando aparecia, ele sempre aparecia do alto de templos, do alto de palácios, sempre com roupas que refletissem a luz solar, que era justamente para dar esse aspecto, né, de sagrado, de divino, e dessa forma, evidentemente, ganhar o respeito e, é claro, ganhar o culto do próprio povo egípcio. Então, uma figura extraordinária. Quando surgiu o primeiro faraó, nós temos aí o fim do período pré-dinástico e o início do período dinástico. E o período dinástico, evidentemente, é o período aí da história dos faraós do Egito. Um detalhe importante é que nós dividimos esse período em 3 partes, viu, pessoal? Antigo Império, Médio Império e Novo Império. E nós vamos aqui, é claro, revisar cada uma dessas partes, tocando naqueles pontos mais importantes, nos pontos centrais. Vamos lá? Com o Antigo Império. Olha só, importantíssimo. Foi um período de grandes construções dentro da civilização egípcia. Nós percebemos aqui que o faraó, ele tinha o poder centralizado em suas mãos, ele tinha grande poder. Nós também sabemos que é desse período a construção ali das famosas pirâmides, pelo menos aquelas 3 grandes pirâmides que nós conhecemos, o cartão postal ali do Egito, as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, esses túmulos que foram construídos aí para que todos pudessem ver, para que todos pudessem justamente saber o poder que esses governantes tinham. Vocês sabem muito bem que na cultura, né, egípcia antiga, eles acreditavam que a alma, ela retornaria do mundo dos mortos, que a alma, de certa forma, ela retornaria ao corpo. Daí o cuidado em preservar o corpo, né? Daí o processo de mumificação, que logo mais iremos falar com mais propriedades. Porém, sabemos também que essas construções, esses túmulos que todos pudessem ver, acabou gerando aí diversos problemas, uma vez que os ladrões, eles simplesmente violavam tais túmulos. Os faraós, membros da nobreza, enfim,
esses indivíduos eles eram enterrados com todos os seus pertences, com todas as suas riquezas. E era justamente essa parte que interessava aos larápios do Egito Antigo. Outro detalhe importante aqui, pessoal, é que no finalzinho do Antigo Império nós vamos ter aí as primeiras invasões estrangeiras no Egito. Lembrem-se que as barreiras naturais possibilitaram aí que essa civilização ela passasse muito tempo sem ser invadida. Porém, não impediu totalmente. Nós vamos ter a invasão de um povo chamado de Hyksos, que, evidentemente, quando invadem o Egito Antigo, provoca o fim do Antigo Império e o início do Médio Império. E é sobre o Médio Império que nós vamos falar agora, gente. Olha só. No Médio Império, nós vamos ter como características importantes, primeiro, a construção de diversas obras públicas, palácios, templos diversos foram construídos aqui no Médio Império, e é claro que o poder do faraó ele diminui de forma considerável. Isso se deve à invasão estrangeira que ocorreu, e eu falei, o povo responsável por essa invasão, a primeira invasão estrangeira no Egito, foram os Hyksos. E eles conseguiram fazer isso devido a técnicas de combate extremamente avançadas. Exemplo, eles utilizavam cavalos aí, né, como carros de guerra, coisa que os egípcios não conheciam. E, evidentemente, possibilitou a vitória dos Hyksos sobre os egípcios. Os Hyksos ficaram ali praticamente em torno de 170 anos dentro do Egito. Nesse período, o faraó, enfraquecido politicamente, acabava aí dando lugar ao fortalecimento de alguns governantes locais chamados de nomarcas. Tranquilo? Então, olha só, esse é o Médio Império. Então, essas características marcam esse período da civilização egípcia. E Helder, quando é que o Médio Império chega ao fim? O Médio Império chega ao fim com a expulsão dos Hyksos. Os egípcios, certamente, depois de tanto tempo de permanência dos Hyksos em seu território, aprenderam as técnicas de combate com esse povo e utilizaram essas técnicas contra os próprios Hyksos. Então, com a expulsão dos Hyksos, nós temos aí o início do novo império, uma parte extremamente importante da história dessa civilização. Quero deixar claro que boa parte das questões que eu observo, que são cobradas nos vestibulares de todo o país, são questões que retratam aqui o período do novo império. Então, muita atenção para essa parte, ok? Bom, o que marcou o novo império? Primeiro, a expulsão dos Hyksos, claro. É nesse momento que os egípcios eles desenvolvem aí um estado, né, expansionista, militarizado. O faraó ele volta a ter seu poder fortalecido dentro do Egito. E é claro, é nesse momento que o império ganha força. Esse é um dos momentos de maior riqueza e esplendor da história egípcia. Não podemos esquecer essa característica. Um acontecimento aqui no Novo Império deve ser lembrado por todos nós. Uma reforma religiosa que foi muito importante, extremamente relevante. Eu me refiro à reforma religiosa do faraó Amenófis IV. Essa reforma religiosa ela entrou para a história como a primeira tentativa de implantação de uma religião monoteísta na história da humanidade. Olha só, antes mesmo dos próprios hebreus. É importante destacar que o povo hebreu ele foi o primeiro povo que consolidou o monoteísmo, mas foi o povo egípcio o primeiro que tentou consolidar, mas não conseguiu. Bom, por que o faraó resolveu acabar com o politeísmo e instaurar uma religião monoteísta? É claro que tem um porquê. O faraó tentava enfraquecer ali o poder dos sacerdotes, que havia crescido de forma considerável. O faraó Amenófis IV falava no culto a um deus chamado de Atom, que era representado pelo círculo solar, e olha que interessante, ele mesmo, o faraó Amenófis IV, chegou a mudar o seu nome. Ele deixou de se chamar Amenófis IV e passou a ser chamado de Akhenaton.
Olha aí, evidentemente que essa reforma ela fracassou, ela só durou até o último suspiro do faraó Akenaton. O faraó que veio logo em seguida, ele restaurou o politeísmo e é claro que mesmo durante aí a existência desse culto monoteísta, o povão mesmo continuava politeísta, tá certo? Gente, depois daí nós vamos perceber que vários outros povos foram chegando ali no território egípcio e foram dominando. Nós vamos ter invasões de persas, vamos ter invasões de macedônicos e, é claro, a invasão dos próprios romanos. E aí o Egito virou uma província romana. Tranquilo? Então, sobre a parte política, pessoal, eu creio que se você dominar essas informações, você estará preparado para resolver diversas questões sobre esse assunto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a política egípcia. Bom, a política egípcia ela é caracterizada como uma política teocrática, ou seja, política e religião intimamente ligadas, conforme já falamos no início dessa videoaula. O faraó, ele não era um simples governante, o faraó era um deus vivo na terra. Com relação à religião egípcia, podemos caracterizar a religião egípcia como sendo uma religião politeísta antropozomórfica. Helder, o que é isso? Bom, os diversos deuses egípcios, eles tinham formas humanas e de animais. Nós também sabemos que eles acreditavam numa vida após a morte, acreditavam que a alma retornaria do mundo dos mortos, daí a preocupação em mumificar seus mortos, em preservar, o corpo, pessoal. Eles desenvolveram técnicas importantíssimas e isso deu a eles, inclusive, um conhecimento sobre a anatomia humana fantástica. Eles tinham, daqui a pouco vamos falar, uma medicina extremamente desenvolvida para a época, tá certo? Um detalhe também que não posso deixar de falar é sobre a escrita e a literatura. Com relação à escrita egípcia, estamos falando dos famosos hieróglifos. Os hieróglifos são justamente esses pictogramas, ou seja, desenhos em forma de escrita, que lá na civilização egípcia pode ser dividido em 3 tipos de hieróglifos. Nós temos aqui a escrita hieroglífica, que era sagrada, que era dominada por aqueles altos sacerdotes, os sumos sacerdotes do Império Egípcio. Nós temos a escrita hierática, que é uma simplificação da sagrada, e nós temos uma outra escrita mais simples, que é a demótica, que é uma escrita mais de cunho popular. Não estou aqui dizendo que o povo sabia ler e escrever, não é isso, mas haviam certos setores da população que sabiam, como por exemplo os escribas, que eram altos funcionários do Estado. Eles tinham ali um sistema de escrita. Tranquilo? Sobre a literatura, eu cito aqui o Livro dos Mortos, que era justamente o local onde nós encontramos os rituais fúnebres dessa civilização fantástica, ok, pessoal? Sobre a sociedade egípcia, nós temos uma sociedade bem dividida, bem estratificada. No topo da pirâmide social, o faraó, sua família, os nobres, os sacerdotes. Na base, nós temos os escravos, Esses escravos eram chamados de felas, mas só felas mesmo, viu, gente? Lá na civilização egípcia antiga. E é claro, também não posso deixar de falar da ciência egípcia, um povo fantástico, um povo que desenvolveu aí uma matemática impressionante, pessoal. Uma matemática que, de certa forma, acabou aí possibilitando grandes construções, desenvolvimento de uma engenharia eficiente, Nós sabemos perfeitamente que, além da matemática, uma medicina aprimorada, eles já faziam cirurgias cranianas naquela época. Eles, de certa forma, tinham um conhecimento da anatomia humana impressionante, A mumificação permitiu isso. E com relação à astronomia, é algo também que nos deixa assim impressionados. Eles já tinham um calendário solar, eles dividiam o seu ano em 12 meses, eles sabiam justamente ali o período das cheias do Rio Nilo, justamente pelos estudos dos astros. Então, uma civilização importantíssima.
Muito bem, pessoal. Olha só, essa foi a nossa revisão sobre civilização egípcia antiga. Eu espero que você tenha aproveitado aí essas dicas, são dicas importantes, ok? E olha só, como você sabe, toda quinta-feira a gente tem a nossa live de revisão e nessa revisão nós vamos aqui debater questões, eu vou resolver algumas questões que caíram em vestibulares importantes do país sobre a civilização egípcia. Então, você está convidado a acompanhar a nossa live de revisão resolvendo questões, ok? Valeu, obrigado, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Fui!